Bom dia, meu nome é Paulo, eu sou médico, eu cuido de crianças com doenças neurológicas e neuropsiquiátricas há alguns anos. Eu vou gravar esse vídeo para o mundo adaptado, tentando responder uma pergunta que ela é relativamente comum na clínica diária, a respeito de crises que são de natureza epilética, que são crises convulsivas, e de crises que não são de natureza epilética, portanto são outros eventos, mas que não são epiléticos. Nas crianças com doenças neurológicas de qualquer natureza, principalmente doenças mais graves como a paralisia cerebral, transtorno do espectro autista, crianças com transtorno de desenvolvimento intelectual, em alguns casos pode ser bastante difícil o diagnóstico diferencial de um evento paroxístico que seja epilético e um evento que seja não epilético. Particularmente nos casos de paralisia cerebral, isso pode ser um problema, porque a paralisia cerebral, pela própria definição dessa condição, é obrigatório que haja uma lesão motora. Então, crianças com paralisia cerebral obrigatoriamente têm que ter alterações motoras. E a mesma lesão que provocou a alteração motora, ela pode ser causa de crises convulsivas. E isso algumas vezes é bastante difícil do ponto de vista clínico, somente observando a criança, de você conseguir determinar. Vejam que isso tem um impacto gigantesco no tratamento, porque é a diferença entre você utilizar fármacos antiepiléticos durante muitos anos ou você não utilizar. Existem algumas condições que são muito clássicas, que são muito típicas, quando uma família ou quando o médico olha para uma crise epilética, ele não tem nenhuma dúvida que aquilo é uma crise. Então isso é um diagnóstico simples, isso não incomoda. Mas há casos, por exemplo, uma doença genética, a hiperacplexia. Hiperacplexia é um nome que vem do grego, significa sobressalto, significa espasmo. Na hiperacplexia, a criança, quando é estimulada, ela faz crises de sobressalto, crises de espasmo. Pode ser muito difícil de você só observando, você ter certeza que aquilo é uma crise numa criança com hiperacplexia ou aquilo é uma crise epilética. Nas crianças com paralisia cerebral há um outro problema, que é a hiperexcitabilidade. Então, aquela mãe que diz assim: olha, quando a gente toca na criança, ou quando eu vou trocar roupa, quando eu vou trocar fralda, quando eu falo mais alto, quando há um ruído na rua, ela faz um espasmo. E aí, então, clinicamente, é virtualmente impossível você ter certeza se aquilo é uma crise de natureza epilética ou não, porque existem crises epiléticas que são desencadeadas por fatores ambientais. Por exemplo, existem as crises audiogênicas, então são formas menos frequentes de epilepsia em que um ruído externo, um barulho, pode desencadear uma crise epilética. Nesses casos, existe um exame específico, nós chamamos de vídeo EEG, vídeo monitorização, que é um eletroencefalograma. Então se colam os eletrodos na cabeça da criança, e só que como é um vídeo EEG, naturalmente essa sala ela é filmada por dentro. E aí então, durante esse exame, nós registramos tanto a imagem da criança como o seu funcionamento cerebral. E aí, durante o exame, nós tentamos reproduzir aquilo que a família diz em casa. Então, se há suspeita, por exemplo, que seja uma crise epilética desencadeada pelo contato, a mãe vai gerar contato na criança, vai trocar a fralda da criança. Se a suspeita é que a crise epilética seja gerada, por exemplo, por um ruído, por um barulho, aí então, durante o exame, vão ser gerados ruídos para que a gente tente reproduzir aquela queixa. E aí, então, naquele momento, nós vamos estudar o funcionamento cerebral para que a gente possa ver se realmente há uma crise epilética acontecendo. Vejam que isso é absolutamente fundamental, porque isso muda não só o diagnóstico, mas o tratamento e o prognóstico. Em alguns casos, esse exame é considerado absolutamente fundamental, sobretudo quando há uma dúvida a respeito de uma crise convulsiva, a respeito de uma crise epilética. Vejam que na literatura, a descrição de uma grande quantidade de pessoas que fazem tratamento para epilepsia sem nunca terem tido uma crise epilética. Inclusive há casos, que também não são raros, de crianças, por exemplo, usando 2, 3, 4 medicamentos para epilepsia e que a família continua descrevendo crises epiléticas, e na verdade essa é a chamada falsa refratariedade, ou seja, a criança nunca teve verdadeiramente uma crise epilética. Então, muito antes de você estabelecer um tratamento para uma condição, é fundamental que você tenha certeza a respeito do diagnóstico daquela doença. Obrigado e um abraço.